E aí, galera de Presidente Prudente e região, estamos começando mais um podcast Prudente, diretamente da capital, a capital do Oeste Paulista, São Paulo. Galera, e hoje temos uma convidada mais que especial, né? Já vou falar o nome dela daqui a pouco. Você já mostrou, Verônica? Então vamos falar o nome dela, vai, gente, sem delongas. Érica Vicentini. E eu quero atentar para uma situação aqui, ó. Eu nunca vi Vicentini com S, cara. É É primeira vez que eu vejo. Todos os Vicentini é com C. Italiano. É a primeira vez. Me explica esse S no seu Vicentini, Érica. É porque na Itália, Vicentini escreve com S. Se fosse com C, você tinha que falar Vicentini. Entendi, mulher. Entendeu? Então, quando os meus bisavós chegaram e eles falaram o nome, alguém ali escreveu com C. Entendi. Mas nos registros dele é com S, porque o som de... Esse som de... né? É com S em italiano. E se fosse a letra C, seria esse... T. Mas você acha que pode ser a mesma família? O do C e do S ou não tem nada a ver? Depende muito, porque Vicentini é um nome muito comum na Itália. Não chega a ser um Silva e um Souza aqui, mas assim, é muito comum. Então, assim, tem muitos Vicentines que não são parentes. Entendi. Certo? E você aí, então é descendente de italianos. De italiano, por parte do meu pai. Por parte do meu pai. Parte da minha mãe já é meio uma salada, né? Porque a minha avó era portuguesa e o meu avô, ele era do Nordeste. E ele, assim, ele tinha alguma coisa de holandês, mas com índio e negro. Que o meu avô tinha os olhos bem azuis. Então, não é nem do índio nem do negro, né? Então, é essa mistura aí. Geralmente quem tem olho azul e verde é italiano. Quem mais? Francês tem? Acho que é mais italiano, espanhol. Italiano, alemão. Alemão. Né? Os dos Países Baixos lá. Ah, eu tenho uma dúvida. Todo mundo me chamava de polaco na escola, gente. Polaco. O que é o polaco? Você sabe o que é o polaco? Eu não sei até hoje o que é isso. É que nasce na Polônia? Geralmente é ligado ao povo, à etnia polaca, que é a que vai ocupar o território polonês. Entendi. Né? E aí ele tem um perfil, uma tez clara, né? E não necessariamente os olhos claros. Mas é tudo esse pessoal escandinavo, os russos, os eslavos, os polacos, todos eles têm mais ou menos a mesma origem indo-europeia. Né? O caucasiano entra nisso ou não? Não. O que é um caucasiano? Porque às vezes tem essa opção em preenchimento de documento, alguma coisa, só para o pessoal entender. Então, eu não sei exatamente, porque a região do Cáucaso ela já é mais para o lado do Oriente Asiático. Né? A gente está falando aí dos polacos aqui, eles ficam para o norte da Europa, né? E os caucasianos eles já ficam nesse meio termo. Então eu acho que eles são mais próximos dos árabes, dos... não tenho certeza não. Eu pergunto por quê? Porque alguns documentos, eu não lembro se era currículo, o que era. Eu lembro que teve não existe mais isso, eu não vi mais, mas alguns documentos antigos você ia preencher, tinha opções, né? Você é negro, caucasiano, ou tinha outra opção lá, eu não lembro. Mas eu sempre tinha caucasiano e negro como se fosse duas origens totalmente contrárias, né? Eu falava, mas o que é esse trem desse caucasiano? Aí o povo fala, não, coloca caucasiano aí, você é branco. E eu nunca entendi muito bem. Então, porque é uma região ali da Europa, mas mais próxima do Oriente. Ah, legal. Então vai ver que ainda deve ser essa, né, o que seria a raça branca. Sim. Esse negócio de raça é tão engraçado, né? É verdade também que não pode mais falar raça na faculdade ou não tem nada a ver? Porque eles falam mais etnias agora, né? Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que você não tem raças humanas, é tudo uma só. Uma só, né? Os estudos dos genomas perceberam que entre um negro africano e um europeu branco, a estrutura genômica é exatamente a mesma. Então, aí vai a questão das circunstâncias geográficas em cada um série, os traços que vão sendo, no cruzamento, né, das espécies, vão se intensificando, mas você não tem essa ideia de raças
humanas. Então, um critério muito mais social do que biológico. Eu vou aproveitar para tirar as minhas dúvidas, galera. Eu tenho outra dúvida. Eu vou pirar a cabeça dessa mulher aqui. Ai, meu Deus. Ô, Érica, não sei se você consegue sanar essa dúvida que eu tenho e que muitas pessoas têm. Vamos puxar para a linha do... Eu vou puxar para a linha do criacionismo, galera, porque é o que eu acredito, tá? Tem o evolucionismo, que vem a ideia lá de Darwin, que o homem veio do macaco e tal. Quem acredita, beleza, tá tranquilo, mas eu vou puxar pelo criacionismo, que foi a ideia que o pessoal da Idade Média tinha, né? Que perdurou por séculos, né? Vamos dizer assim. Para quem não sabe, o evolucionismo tem de 200 a 300 anos apenas, né? É do século XIX. O que se perdurou mesmo por longa data, vamos dizer assim, foi o criacionismo. E a ciência era pautada no criacionismo, embora a ciência era mais escassa naquela época. A parte na parte do criacionismo, vamos puxar essa linha. Por que existe tanta diferença, por exemplo, de característica física? Por exemplo, os orientais lá, eles são de um jeito. Olho puxado, pele amarela, cabelo preto, liso. O africano já é mais forte, mais alto, tem um biotipo mais robusto, de cor escura. O europeu já é branco, do olho azul, cabelo liso. Dá para explicar pela história essas diferenças? Porque é como você falou, nós somos uma raça humana. Como que existe tanta diferença assim entre Então, aí entre os vai humanos? Pelas condições climáticas onde as pessoas estão, por exemplo, o continente africano, você tem uma população que é negra, que vive ali na região subsaariana, mas você tem os do norte da África, que estão ali na beira do mar Mediterrâneo, que já não são negros como os do abaixo do Saara. No mesmo continente, você tem São africanos grupos diferentes. também. São todos africanos, mas com traços distintos, né? Então, uma das questões como que os grupos humanos foram se consolidando. Então, essa coisa do cruzamento genético, né? Porque você pode ter 2, 3 filhos e cada um ser de um jeito. Os dois saem do mesmo pai e da mesma mãe e eles não são exatamente iguais. Mas a partir do momento em que você vai fazendo essa seleção dos grupos, né, você vai criando características predominantes, A mas seleção não dos necessariamente. Né? E por isso que a gente tem aí essa distinção. Você sabe reconhecer uma pessoa que é oriental de uma pessoa que é lá do ocidente da Europa, que é diferente, às vezes, da pessoa que é do ocidente aqui da América. Sim. Né? Então, isso a gente tem que pensar aí em quantos séculos isso aconteceu, em que esse processo como foi se dando. A gente tem aqui no Brasil regiões em que você tem uma população negra não porque foram trazidos da África, mas porque vivem num lugar de uma forte insolação e que a necessidade da pele para se adaptar, para conseguir sobreviver, foi fazendo com que a população fosse ficando mais escura. Então, isso é provado cientificamente ou é uma ideia? Não, tenho uma base científica dessa questão outra coisa que é interessante, né? A constituição óssea, né? Por que você não vê negro ganhando medalha olímpica na natação? Porque ele tem uma estrutura óssea diferente que favorece muito mais ele correr rápido do que ele nadar. Entendeu? Então, o que a gente vai vendo é que ao longo do século... E você acha que isso é um traço, assim, aí sim cabe a evolução aqui, né? Não sei se cabe também, mas é uma ideia. Por exemplo... Não sei se eu tô falando besteira, gente, mas o negro precisava correr mais na África, porque teve a época que não existia plantação, existia caça, né? Sim. Existe esse tipo de situação ou não tem nada a ver? Não sei. São grupos e características mesmo. Talvez, né, pelas próprias condições, né, para sobrevivência, para manutenção do grupo, né? Porque é interessante, né? Até a formação do corpo, né? De pernas mais alongadas. Ele vai se adaptando conforme as gerações. Olha que coisa interessante. Aí a gente fica imaginando como vai ser daqui para frente, né? Porque a gente vive sentado na frente de uma cadeira.
Tem um filme, né? Você já viu um filme que é todo mundo gordinho? Então, Tá todo mundo morando numa espaçonave, a Terra já acabou. É dos robozinhos lá que se apaixonam lá, é a Eva e o... Já assistiu esse filme? O Ali? O Ali, é isso, né? que eles são tudo gordinhos porque só fica sentado na nave. Não faz nada, Não faz né? nada e a cadeira vai levando, né? Pode ser uma base científica, né? Que você tá falando. Pode ser inspirada, né? Que coisa interessante, hein? Muito interessante. Cai dentro do evolucionismo também, né? Porque, querendo ou não, é um tipo de evolução, né? Sim, eu acho que toda teoria, ela tem os seus pontos fortes e suas fragilidades, né? Então, eu acho que a pesquisa sempre é importante, né? Você ter a abertura para questionar, para pesquisar. Então, eu acho que nesse ponto, o evolucionismo, ele abriu assim um leque legal, questionando, né, os dogmas que eram postos como verdades, Sim. mas que carecia de uma explicação. Ele teve um papel fundamental no entendimento, no né? entendimento, né? Na ideia de construir conceitos e ferramentas para poder ter embasamento. O mecanismo, né? Então, isso é válido, né? E eu acho que assim, a gente sempre tem que pensar que ciência é ciência, fé é fé. O que você acredita não necessariamente precisa ser explicado. A ciência, tudo tem que ser explicado. Pode chegar lá no momento que não tenha mais o que explicar e você aceita. Eu só usei o criacionismo porque o criacionismo foi usado como base, né? Ele foi base por muito tempo. Então, assim, querendo ou não, ele foi uma ideia que... na época era a ideia vigente e que predominou. Sim, e você vai ter muitos autores ratificando e tentando explicar e justificar porquê disso, né? Então é uma fase da história interessante isso aí também. Hoje a base é o evolucionismo e existem até alguns grupos científicos tentando ressuscitar essa base criacionista para ter uma outra vertente de estudo, né? E eles ganharam até alguns direitos sobre isso. Não é a base principal, né? A ciência base ainda é o evolucionismo, mas eles eles ganharam o direito de usar essa base também e fazer estudos dentro dessa base, né? Sim. Que é o criacionismo. Galera, o papo tá legal, porém, a Érica veio para falar da guerra, gente. Eu queria tanto falar sobre esses assuntos aqui, que esses assuntos são muito interessantes. Porém, ela pode vir outro dia, né, Érica? Mas a Érica, gente, ela é professora da UniOeste, né, Érica? Isso. É o Campus 2? É no Campus 2, funciona o curso de História. Eu trabalho com formação de professores, né? São chamados cursos de licenciatura, em que o nosso foco é formar os professores para a educação básica. Legal. Né? E aí, no curso de História, a gente passeia por todos os períodos da história. Sim. Né? Geralmente, eu dou as disciplinas mais teóricas e eu sempre ficava com Idade Média, alguma coisa de história do Brasil, né? Mas, quando você me chamou para mim falar da Ucrânia, da Rússia, aí a gente vai dar uma pesquisada, né, lembrar de algumas coisas para a gente poder falar aí da história contemporânea. Na verdade, a Érica foi super bem recomendada por várias pessoas. Diz os caras que ela é especialista em tudo. Que ela sabe... Sou um pato. Diz que só jogar a bola na mão dela que ela faz o gol. Então, assim, ela é professora de história, porém é uma professora de alto gabarito da UniOeste, né? Já foi me informado isso. Ela vai ficar meio constrangida assim, mas é a verdade. E ela veio aqui hoje para falar da situação Rússia e Ucrânia. Ela vai falar as características históricas, como que funcionava, como se discorreu toda a história, até chegar nesse ponto da guerra, né, Érica? E vai falar um pouco de geopolítica também, que ela entende um pouco. E é isso. A bola tá com ela. E é isso. É interessante a gente pensar porque a Ucrânia, ela fica numa região ali que ela não é o centro da Europa, mas ainda é Europa, vamos dizer, a periferia da Europa. Né? Então a gente vai ter que entender que tudo que está acontecendo é como se você estivesse vendo a periferia, né, do grande centro. Né? A Ucrânia,
ela fica numa região que tem características muito propícias para a agricultura. Então, ela tem vários vales bastante férteis, rios cortam, né, a região. E ela sempre teve esse papel de ser provedor de comida, né, já por conta dessas características que ela tem. E aí acabava sempre sendo disputada pelos seus vizinhos. Então, quando a gente vai olhar a história da Ucrânia, quase sempre ela está participando de algum poder maior. Você fala por conta dos outros países não ser tão fértil quanto ela? E aquela coisa da dominação, né? De você ter controle, porque ali você tinha a possibilidade de abastecimento, né? E também a localização dela, o acesso que ela tem aos mares e tal. Então, a Ucrânia ela fez parte do Império Austro-Húngaro, que foi um império que durou da Idade Média até a Primeira Guerra Mundial. Nesse meio tempo, teve época que ela ficou sob o domínio russo, do Império Russo. Né? E aí, quando chega o século XX, que acontece a Primeira Guerra Mundial, que o Império Austro-Húngaro ele entra em crise, né? Lembra, era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro. Esqueci quem era o outro que estava de um lado e o resto do mundo, né? A Primeira Guerra Mundial, de 1914. O que é Austro-Húngaro, só para o pessoal entender? A região. Mas a palavra é Áustria e Hungria. Então, ele vai pegar essa região central da Europa e o leste, certo? Então, o domínio era nesse território que ficava... Você imagina, a Itália, aquela bota, a Alemanha aqui. Então, essa região entre a Itália e a Alemanha, indo para o Oriente, formava o Império Austro-Húngaro. Né? Então, foi um império que existiu. Foi um império que existiu durante muito tempo, da Idade Média até 1914. Poderoso ou foi mais ou menos? Porque teve impérios que foram bem poderosos, né? Eles tinham, né, um controle de uma grande região. Né? Ao tempo em que estavam se formando os estados nacionais, então a França, a Espanha, Portugal, eles estavam se consolidando num território determinado, né? O Império Austro-Húngaro ele tinha sob seu domínio vários povos. Né? A ideia, quando você tem um império, é que você domina sobre diferentes grupos étnicos, sobre diferentes regiões. Quando você tem um reino, é porque é de um mesmo povo e já consolidado de um único território. Essa é a diferença entre império e reino. Né? Qual que é a diferença? Vamos frisar, eu gosto de ver essas diferenças. A diferença entre reino e o império. Isso, o império ele abrange diferentes territórios, uma extensão territorial maior, com grupos étnicos diferentes. Então, você estava falando do negócio dos caucasianos, dos polacos, dos eslavos. Quando você tem um império, você tem diferentes grupos étnicos. Então, por exemplo, na história, a gente teve o Império Romano, o Império Austro-Húngaro, que é isso que eu estou falando, né? Concomitante ao Império Austro-Húngaro, você tem o Império Turco-Otomano, que estava vizinho ali, esse pegando já o Oriente, né? Que esse império também, o turco-otomano, ele vai se esfacelar com a Primeira Guerra Mundial. Porque você já começa a ter aquela ideia de que o domínio, o controle, ele é muito mais centralizado. E para você ter esse vasto território, você tem que ter muito dinheiro para manter exército, para manter o controle. Então, os centros de poder vão se diluindo. É difícil controlar. É mais difícil. Né? O Império Romano, que foi um dos impérios mais duradouros e mais assim, significativos, enquanto eles tiveram cacife para ir mantendo seus exércitos, né? Porque eles iam conquistando novos territórios, fazendo pilhagem, se apoderando de riquezas, eles iam perdendo o controle. Eles foram crescendo. Chegou um momento que eles não tinham mais como crescer. Não tinham mais de onde tirar dinheiro. E aí eles começam a entrar em crise, em decadência. Então, o império é essa ideia de que você tem uma extensão territorial grande com diferentes povos, grupos étnicos convivendo sob o mesmo domínio. Né? O reino, ele já é uma situação mais restrita, e sempre de um povo já mais... Um controle mais centralizado. Centralizado, entendeu? Por que
quando o Brasil se tornou independente, colocaram o nome de Império do Brasil. Porque ele tinha, além de todo o território que havia sido colonizado pelos portugueses, ele ainda estava controlando algumas regiões ali na Bacia Platina, né, Uruguai, Paraguai, ali as regiões que hoje são deles, e também tinha lá no norte. Então ele vai fazer essa ideia aí de que é o Império Brasileiro, né? Então a Ucrânia, voltando na Ucrânia, ela vai passar aí por diferentes mandatários. Quando chega 1917, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, ela vai vivenciar conflitos entre as lideranças locais. Porque a partir do momento em que acontece esse vazio político do esfacelamento do Império Austro-Húngaro, começam a surgir diferentes lideranças querendo assumir o controle do território. Como não havia aí uma estrutura bem montada, quando termina a Primeira Guerra Mundial, o território da Ucrânia vai ser disputado pelos poloneses e pelos russos, né? E no final das contas, em 1922, a Rússia ela cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e anexa o território ucraniano para si, até a Polônia também, né? A União Soviética ela vai aí controlar uma extensão territorial também bastante significativa. E aí, então, existe um governo na Ucrânia, mas ele é dependente, ele é submisso ao governo soviético, né? E tem um episódio na década de 1930, que a Ucrânia vai passar por um processo muito difícil por conta de que, para fazer crescer a União Soviética, eles vão promover a coletivização das lavouras ucranianas. Então, os trabalhadores, eles vão ser controlados pelos exércitos soviéticos e eles têm que produzir determinados índices e eles nunca conseguiam produzir isso e eles eram, então, perseguidos, se começavam a se opor ao governo e foi um período em que tudo que era produzido era levado para outro lugar. Então, eles vão passar por um período de fome e de muita dificuldade. Vai haver um alto índice de mortalidade, muita gente sendo perseguida pelo governo. Então, a história da Ucrânia é sempre uma história assim, de um povo que não tem muito sossego. Sempre alguém está controlando, sempre está dominando e eles acabam, então, dependentes, né, de decisões que vêm de fora e não têm autonomia. Isso vai mudar quando tem fim a União Soviética em 1991, né? E aí eles então se declaram independentes. E de 1991 para cá, eles estão tentando consolidar a democracia, né? Um governo que tenha, né, uma participação efetiva diante da realidade do povo, das questões econômicas, e aí a gente pensa, né, da periferia da Europa. Porque o grande problema, né, não só da Ucrânia, como vários outros países ali na Europa, é porque eles não são o centro do capitalismo. E aí eles ficam dependentes, eles acabam ficando como parte aí do jogo de quem manda, né? Então, a Ucrânia ela tem esse histórico aí de uma dificuldade de formar uma liderança política, de crescer, né, em termos de desenvolvimento humano, de economia e de ter uma sociedade estabilizada. Você acha que a Rússia ela tem medo de perder a Ucrânia, por exemplo, para como que fala? Da Europa? Para a OTAN, Uhum. por conta de alguma situação assim porque que nem você falou, a Rússia não é tão produtiva quanto a Ucrânia, embora seja talvez o maior país do mundo, né? A Rússia? A Rússia. Acho que é. Rússia, China. Não Mas a área produtiva mesmo é pouca, né? Porque ela é tudo gelo e tal.
Você acha que esse é o principal motivo ou tem outros motivos Não, envolvidos? o principal motivo, né, dele querer controlar a Ucrânia é a fronteira, é a proximidade. Além da Ucrânia, né, ser fronteiriça à Rússia, ela tem uma localização estratégica por conta ali dos mares que ela navega, né, do acesso que ela tem para o Oriente e para o Ocidente, né? A gente tem que lembrar que nos anos 60, quando a União Soviética quis colocar uns mísseis em Cuba, os Estados Unidos ficou bem bravo, não foi? Foi. O que a Rússia estava alegando era mais ou menos isso, né? Que a partir do momento em que a Ucrânia se tornasse afiliada da OTAN, será que a OTAN não colocaria mísseis apontados para ela? Sim. Né? Então, seria muito mais fácil atacar a Rússia. E outra coisa que é interessante, que quando tem o esfacelamento da União Soviética, a Ucrânia ela herda um contingente militar considerável. Tanto que quando agora a gente vai ver, né, quantos oficiais a Ucrânia tem, quanto de equipamentos, essas coisas, é um exército bem robusto, né? Porque ela herda isso da União Soviética, ela dá continuidade. Ela vai manter um exército e as forças armadas equipadas, né? Ela produz tecnologia para mísseis, de naves, guerra, né? Então ela vai continuar essa história. E eu acho então que essa preocupação da Rússia com relação à Ucrânia é muito mais estratégica, né? Em termos de segurança para a Rússia. E em termos também dela ser o caminho para onde ele quiser chegar. Sim. Né? Então eu vejo isso, essa ideia, né? Que ele pensa em se resguardar e pensa em que a partir do momento que ele tem aquilo lá próximo a si, ele já está mais perto ainda de outros países. Porque de 1991 até agora, você vai ter governos que vão ter uma proximidade muito forte com a Rússia e você vai ter governos que são mais pró-Ocidente. Então, o que aconteceu foi que, depois de 2014, havia um governo que era muito próximo à Rússia. E aí houve uma comoção ali, um motim, um movimento, e eles depuseram esse governo, né? Tanto que ele vai se refugiar na Crimeia. E aí ele pede para a Rússia governo você fala? Da Ucrânia? Da Ucrânia. Entendi. O presidente que havia sido eleito, ele começa a tomar medidas que vão fechando uma parceria entre a Ucrânia e a Rússia, e a população, as lideranças políticas, elas não veem com bons olhos essa situação. E aí então eles fazem um movimento e depõem esse governo, né? E aí é que tem a invasão da Crimeia. Porque a Crimeia é uma península ali, que ela fazia parte da Ucrânia desde meados do século XX, né? E aí quando esse presidente deposto, ele se refugia lá, aí ele pede ajuda para os russos, e aí os russos falam assim, poxa, a gente gostou da ideia, vamos pegar esse pedacinho aqui, a gente garante, né? Porque ali já tinham bases militares, era um lugar assim que era compartilhado entre a Ucrânia e a Rússia. E aí, então eles resolvem, falam, então agora nós vamos tomar conta. Então de 2014 para cá, né, eles têm aí o controle dessa região da Crimeia. E aí depois, então, houve eleições e esse presidente que está hoje na Ucrânia foi eleito e ele está, então, lidando com essa situação, né, dessa tensão que se criou com a Rússia e com os demais países da OTAN. Mas qual que é o verdadeiro motivo, Érica? Assim, porque existe uma vontade deles se filiarem, não sei se é assim que fala, à OTAN, né? Qual que é o verdadeiro motivo se eles eram tão amigos da Rússia? Qual que são os benefícios que a OTAN traz, o porquê, o real porquê eles querem... Eu já me perguntei isso também, né? Por que eles a Rússia é poderosa. voltaram, né, a essa ideia de se filiar à OTAN?
né? E é tão engraçado porque, assim, fazia tempo que a gente não ouvia falar tanto na OTAN. Sim, sim. Né? Porque ela teve uma função importante na época da Guerra Fria, mas de repente ela ficou meio sem sentido. Né? E aí agora ela volta, né, como um grande personagem aí. Sim. Mas eu acredito que mais do que se filiar à OTAN, né, a ideia é de tentar viver uma democracia. Independente se for... Porque eu acho que, no meu ponto de vista, tá? Posso estar falando errado, né? Eu acho que, diante do histórico da Ucrânia, de sempre estar sendo controlada, sempre estar sendo dominada, o fato de se aproximar do Ocidente talvez pudesse dar a sensação de que eles poderiam ter o controle do seu país. Um escudo, né? Alguma proteção. Ou assim, de fazer do jeito deles e ter a autonomia, soberania, né? Então, acho que nesse sentido, eles desejariam se filiar à OTAN. Mas eu não sei se não fosse essa situação com a Rússia, né, qual seria o papel da OTAN hoje? Porque em outros conflitos ela não interferiu ou não assumiu uma coisa que postura. ficou a dúvida, né? Ficou a dúvida na cabeça de muita gente. Eles falam até os jornalistas estão chamando de Segunda Guerra Fria. Porque é o capitalismo, de novo, contra o comunismo ou o socialismo. Os jornalistas estão usando esse termo, né? E aí eu te pergunto, será que seria realmente melhor para a Ucrânia se filiar à OTAN e talvez ter essa sonhada democracia? Será que... Olha, eu acho que hoje, no século XXI, a gente não tem mais como falar em capitalismo e socialismo. Porque desde 91... Mas eles estão usando esse termo no então, jornal. Mas Segunda Guerra Fria. a Rússia, né, quando pôs fim à União Soviética, ela adotou um modelo capitalista. E aí talvez seja uma briga entre capitalistas. Mas eles alegam que, por exemplo, Putin, como que é capitalista, e é capitalista sim, mas não igual o capitalismo dos Estados Unidos, que é, né, o Estado mínimo, o povo tem mais poder, tem arma, não sei o quê. Então eles falam que é um capitalismo disfarçado, um comunismo disfarçado de capitalismo, porque o Putin está no poder faz quantos anos? Acho que uns 15. Desde 2000 e... Não, quer ver? Eu tenho aqui anotado. Que faz tempo. Eu sei que faz uns 15 para 20 anos. Em 99, ele era vice-presidente. Aí o presidente da Rússia do nada renunciou. Isso. E aí ele assumiu e aí logo veio uma eleição e ele foi eleito. Isso dá mais de 20 anos. Teve um período aí de 2 mandatos de um cidadão que era quase que um marionete dele, um fantoche. Né? Mas é isso que eles alegam. Eles falam assim, como que pode ser capitalista e ser uma democracia se um cara tá tanto tempo no poder? Tem que ter eleição, tem que trocar esse cara, tal. E eles falam que assim, os jornalistas falam de noite, que é a guerra, de novo, a Segunda Guerra Fria. O capitalismo contra o comunismo. Eu acho que até assim... porque a China entrou meio que na jogada e tal. A China também. A China é um outro caso bem, assim, singular, porque ela assumiu um sistema, uma ideologia híbrida, né? Sim, sim. Ela é comunista em algumas áreas, mas ela adotou uma economia capitalista e foi o que livrou ela, o que salvou ela, né? Então, o que eu vejo, assim, e talvez esse seja o grande problema do Putin hoje, porque em termos, não há uma ideologia para o russo falar assim, não, tá certo mesmo, porque nós temos uma boa proposta, nós queremos, vamos levar isso para o mundo, né? O que eu vejo hoje é muito mais uma disputa de cachorro grande. Né? A briga pelo poder. Pelo poder mesmo, né? Agora, o problema do capitalismo é que ele se adapta à democracia e à ditadura. E esse é um grande X da questão. Estranho, né? Ele é um sistema, assim, que eu não sei como a gente vai se livrar dele, porque ele tem uma capacidade, né, de adequação, porque hoje a Rússia vive num sistema capitalista. E por mais que ela ainda tenha traços, por mais que ela preserve alguma estrutura do comunismo, mas quem detém o dinheiro lá, quem dá as cartas, eles são extremamente capitalistas.
E aí, então, eu vejo muito mais esse conflito como uma disputa entre os Então, grandes. mas e a parte da democracia? Porque lá diz que é capitalista, sim, forte, Aham. mas não é um país tão democrático. Não, nada democrático. Então, como que nós conhecemos o capitalismo junto com a democracia, né? Mas se você for ver os governos de direita que tiveram no século XX, eles eram ditatoriais e eram capitalistas. O fascismo, o nazismo. Eles eram capitalista e mesmo assim não E eles tinhum um controle. Né? regime Eles tinham a totalitário. função do Estado, ele era maior, o Estado era grande. Estado Né? grande, Tanto é. quando quebra a Bolsa de Nova York em 29, né? Nesse período entre guerras, que a maioria dos países entra em colapso porque os governos já estavam naquela, né, de que o mercado que se ajuste, as coisas que andem. A Alemanha, ela pouco sofreu, porque o Estado já tinha o controle da economia. Ele meio que ditava as regras. Mas ele era um sistema capitalista. Né? Então, assim, não é porque... É capitalista que é democrático. não é, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Assim, infelizmente. Ou felizmente, não sei, nós né? acostumamos com essa ideia por causa do Brasil, né? E por causa dos Estados Unidos. Tem democracia lá, tem democracia aqui, é capitalista. A Europa mais ou menos assim também, né? Embora foi na Europa que surgiu o fascismo, né? E o nazismo, que são muito próximos, sim, né? Que são vertentes muito foram parecidas. em sociedades capitalistas. Sim, sim. Né? Então, eu acho que hoje a grande disputa é o quanto o governo... É bom até falar pra galera, vamos separar, tá? Capitalismo é uma coisa, democracia é outra, né? Porque muitas vezes a gente acha que o capitalismo tem que ter a democracia. E não necessariamente. Não necessariamente e assim. também não é porque é comunismo que vai ser o controle total. Sim. Né? Eu vejo que hoje talvez a grande dificuldade seja essa, o quanto a gente pode ter governos democráticos e o quanto os países podem ser efetivamente soberanos, porque os problemas econômicos eles atingem a todos os países. Né? Essa era global que a gente vivencia, essa questão da economia, você tem que ser aliado de quem você tem interesse comercial, não necessariamente de quem você compactua valores ou que você, né? Que mundo louco, porque hein? tem que pensar nessa questão econômica. Eu compro de quem, eu vendo para quem, o que vai acontecer comigo? Você acha que por isso que ninguém quer brigar com a China? Também. Não é só E a China também não quer brigar. Né? Eu percebi os nessa guerra. chineses, eles são muito Você assim... viu que eles tiraram o pé? Eles falaram, não, gente, vamos apaziguar, vamos ver, tal. Por quê? Economicamente, para eles não é interessante, né? Essa guerra, né? É isso que eu queria te perguntar também, sobre a globalização. Em um país tão globalizado quanto é hoje, chegou no auge da globalização, né? A economia, ela é mundial, ela tem uma dependência de todos os países caminharem pro mesmo caminho e tal. O que afeta essa guerra nessa globalização de hoje? Principalmente o Brasil. Então, além das questões econômicas em si, né, que isso aí já está escancarado, né, há toda uma série de pontos que precisam ser alinhavados, que precisam ser resolvidos. Mas, assim, eu vejo que em termos de globalização, eu penso em duas coisas, né? São as escolhas que a humanidade está fazendo, que isso vai refletir para todo mundo, né? Então, o quanto eu vou ter autonomia para tomar minhas decisões, o quanto eu vou ter que me submeter a algum sistema. E isso é uma coisa que está ficando muito claro. As redes sociais estão trazendo muito isso, né? Porque a Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra diferente porque as pessoas viram a guerra. Ela aconteceu nas cidades, os jornais mostravam a guerra, colocavam imagens, né? E de lá para cá, a guerra ela foi ficando muito mais próxima de todo mundo. A gente não está lá na Ucrânia, mas a gente em tempo real está vendo lá a bomba cair, a família desesperada tentando fugir. Então, eu acho que em termos de humanidade, esse conflito talvez faça a gente pensar, o que vai acontecer com o mundo? Né? O que nós queremos?
O que pode resultar se todo mundo quiser desrespeitar o outro e deixar de lado essa ideia das soberanias, né, das identidades nacionais? Porque isso uma coisa pode acontecer em todo lugar. Já vinha acontecendo, né? A gente tem conflitos ali no Oriente Médio, no norte da África, que até hoje não se resolveram, né? Estão desde 2013. Séculos, né? Não, e outros de séculos. Né? E outras coisas, né? Essa briga. A gente precisa entender que tem uma situação assim, historicamente, o homem sempre foi dominador, no sentido, sempre teve um pequeno grupo que mandava e um grande grupo que era comandado. Você olha a história da humanidade, é sempre essa dinâmica, né? A grande maioria da população aceitava e tinha que ir levando. A modernidade, ela vai discutir, lá quando os naturalistas falam que todos são iguais e todos têm direitos porque são seres humanos, né? Lá no século XVII, XVIII, isso pira um pouco. E aí talvez a gente vincular muito democracia com capitalismo, porque eles surgem um apoiando o outro, né? Se fortalecendo em cima do outro, né? Mas não necessariamente o capitalismo é democrático, né? E aí o que é ser democracia? Eu acho que esse conflito hoje ele traz isso de volta. Porque, afinal de contas, por que o Putin tem que mandar em tantos lugares, né? O que ele quer com esse controle excessivo, né? O que isso vai gerar para o mundo? Será que a gente hoje ainda não consegue sentar e conversar, não consegue respeitar o outro? Conseguir entender que esse é o meu espaço, esse é o espaço do outro, essa é a minha ideia, o modo de pensar do outro pode ser diferente, né? E cada um pode viver a sua vida. Mas geralmente esses caras são megalomaníacos, né? Tipo, é o poder pelo poder. Isso. Eu quero provar que eu tenho mais força. E aí o problema é que um megalomaníaco se junta a vários megalomaníacos, outros que pensam igual né? ele, que pensam igual e que vão dar pilha ou vão dar as condições necessárias. Porque esse ataque da Rússia, ele foi muito bem pensado, ele foi muito bem estruturado e ele tem um custo muito grande. Altíssimo, a guerra custa caro, né? A gente não sabe, né, o quanto que a Rússia vai resistir, né? Agora, o grande problema é que em todo conflito, toda guerra, alguém sai ganhando. Alguém se beneficia. Então, mas então, por isso que às vezes você acha que dá para ganhar essa guerra, né, com embargo? Que nem todo mundo já tá embargando e tal. Eu acho que não. Ou para eles falam, né, perdão da palavra, ele fala, foda-se. E fala, não, vou para cima. Porque ele é um país muito rico, né, a Rússia. Dá para se manter, dá para manter uma guerra, né? Dá. Eu não sei depois o que vai sobrar da Rússia depois disso, né? O que vai ficar, né? Em termos financeiros e econômicos, em termos financeiros, né? Para continuar a vida, né? Porque você gasta tudo numa guerra e depois. É uma conta alta, Não é? Então, e a população russa tem falado muito disso, né? Fala assim, e nós? E depois, o que vai ser da gente? Como que nós vamos continuar aqui? Né? Se não vai ter dinheiro para investir no país, se você vai ter as dificuldades, né? Então, assim, é aquela coisa, começa a briga, é complicado, mas para terminar essa briga vai ser mais complicado ainda. Eu acho que ainda tá muito... Mas você acha que a Rússia se respaldou muito na China de falar assim, não, eu tenho um amigo fortão ali que ele, qualquer BO que der, ele vai entrar na briga e eu vou me escorar nele? Ou não? Eu acho que não. Eu acho que não. Até porque eu acho a China que eles já deu uma por eles tirada mesmos, no pé, né? A China, ela sempre teve uma relação com a Rússia meio pé atrás, né? Porque quando houve a Revolução Comunista na China, em 49, os russos ficaram felicíssimos, né? A União Soviética ficou, poxa, agora nós vamos controlar o mundo, porque duas grandes potências, né? Em termos territoriais. A China sempre teve uma grande população. Só que logo a China olhou e falou assim, opa, peraí, mas eu não vou ficar submisso à União Soviética. E eles logo romperam relações e cada um levou sua vida, né? E até hoje a gente sente a postura da China também muito... De desconfiança. Assim, ela é ela. Ela não quer ninguém, nem mandando nela e nem ter que carregar ninguém. É a sensação que eu tenho, né? E do lado do Putin... tem essa coisa, né,
a gente não sabe exatamente até onde, né, vai não é só sede pelo poder, deve ter muita gente que está ganhando com isso, né, com essa ideia de invadir, de fazer essa guerra. E ele fica baseado nisso. Eu acho que o que falta hoje são bons políticos que consigam negociar. Porque os armamentos, os equipamentos, vai chegar uma hora que eles vão acabar. Aí a gente não sabe, né, se vai ter que esperar esse ponto de não ter mais bala, de não ter mais... Isso que vai demorar, né? Porque eles têm muito. Isso que eu ia falar. Armamento. Os caras falam que eles têm um arsenal, o maior arsenal do mundo. Então, não sei se é verdade, assim, né? Não sei até e quanto tempo vai levar isso, que desgaste isso vai ter, que ônus vai ser, né? Então, os embargos econômicos, eles abalam, mas eles não resolvem. E aí, então, eu acho que teria que ter uma liderança política mesmo, né? De conseguir fazer uma negociação que ponha um termo nisso. Mas está difícil. Qual que você acha que é o papel do Brasil? O papel do Brasil nessa guerra? Tem algum papel ou não tem que ter papel nenhum? Não tem que se meter ou tem que dar algum parecer? Porque parece que o presidente andou dando algum parecer, que ele é neutro, não quer ir nem pro lado de cá nem pro lado de lá. Eu acho assim, o Brasil dificilmente vai ser chamado para as mesas de negociação. Porque às vezes a gente tem a noção, né, de que mas o Brasil na geopolítica mundial ele não é nada. Né? E, assim, ele não tem nenhuma representatividade. Por quê? Porque ele nunca teve governos fortes. E a economia do Brasil, apesar dela ser grande, ela não é grande o quanto ela poderia ser. Porque nós somos a periferia do mundo, capitalista também. Então, eles dificilmente vão deixar a gente entrar dentro do centro. Mas é uns bosta, gente. Mas é uns bosta. Eu tô falando pra vocês não acreditam. E também tem aquela coisa do próprio país não se posicionar. Né? Do próprio país, não. Porque, assim, se você for ver, o Brasil ele podia ser um país muito mais rico do que ele é. Né? Porque, assim, aqui tem dinheiro, mas o país em si, a população em si não tem. E isso gera um desgaste. Sim. Né? É um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, assim, o papel do Brasil nessa situação eu não vejo como nada relevante. Eu acredito que, como Estado, a gente tem que se posicionar. Né? E aí eu sou a favor sempre da paz, né? Da necessidade de diálogo, né? De não aceitar o descumprimento das leis. Então, nesse sentido, Sim. eu acho que o Brasil ele tem que se posicionar. Ele não pode se abster de votação, ele não pode deixar de dizer nós ainda confiamos ou acreditamos nisso. Né? Então, eu acho que para fortalecer a democracia no Brasil também, porque a nossa democracia ainda também é muito frágil, ela é muito imatura. Então, eu acho que se a gente quer consolidar essa ideia, né, da participação... Mas o Brasil é um país novo, né, comparado a esses países, né? Sim. Tem essa desculpa, vamos dizer assim. É uma desculpa, lógico, que o Brasil já está com quase 500 anos, mas de democracia tem 150 anos, 180 anos. É um país novo, né? E foi uma democracia sempre muito mal vivida, né? Assim, a gente tinha um nome de democracia, mas na prática não era tanta, né? Então, essas questões que a gente tem que pensar, né? Que às vezes a gente fica vendo o problema lá longe, mas e aqui, né? O que a gente faz com isso? A partir do momento em que as leis não são cumpridas, em que a valorização do ser humano não é a prioridade, né? Está acontecendo lá, mas daqui a pouco pode acontecer aqui também. Existem guerras civis aqui, guerras sociais, né? Rio de Janeiro, governos que, por exemplo, estão, que nem você falou, não chega a ser desfacelado, mas está desestruturado. Por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, está enfrentando todos esses problemas porque não cuidou antes, né? Deixou a coisa rolar frouxa. Quando teve a oportunidade de vir os governantes e pegar o dinheiro e falar, gente, vamos arrumar isso aqui? Não, roubou tudo e uns foi preso, outros fugiu. E aí o estado do Rio de Janeiro ficou nessa situação, né? Então, assim, é um retrocesso, né? Acredito que é o que você falou. O voto, eu acho que é a única arma que a gente tem na mão. Sim, somos um país muito imaturo. Tem que ir tentando.
né? Eu Né? acho que assim, você não precisa acertar de primeira, mas tem que mudar. Eu acho Mas que essa ideia comparado de a esse povo né? Nós somos imaturo ainda, né? As atitudes do povo, do próprio povo reflete os governantes, né? O povo é imaturo. Imaturo no sentido de tomar decisões, de E de representatividade. ter um governo forte, assim, que cumpra a sua missão, né? Mas isso eu acho que também está uma crise meio mundial, É. né? Essa dificuldade que os estadistas têm de serem estadistas, de zelarem pela constituição do seu país, de promoverem a função do Estado, que é atender o povo. Não é só um problema do Brasil hoje, a gente vê em vários países essa dificuldade, né? E tanto que você vê, a França passou por várias manifestações, a Inglaterra, democracias consolidadas, Sim, sim. né? Mas porque o mundo é dinâmico, o mundo vai mudando. E aí entra talvez essa coisa da globalização muito forte, né? Da gente ver o que está acontecendo no mundo e a gente pensar no nosso local aqui, na nossa realidade. Né? E eu acho que isso é uma coisa que não tem mais como a gente desfazer. Então, o que, que eu faço para fortalecer a democracia? O que, que eu luto para preservar as liberdades? Porque a democracia e liberdade andam muito juntas, né? Liberdade de expressão, liberdade de comunicação, né? Liberdade de ir e vir. Né? Então, eu gosto da frase do Leandro Carnal, que ele fala assim, que a democracia não é o melhor sistema, mas pelo menos é o único que você pode falar mal dele. Que você tem autonomia, né? Você tem liberdade de falar Lembrando mal. também que liberdade não é libertinagem, Sim. né? O povo confunde muito. Uhum. Ah, eu sou livre, então eu posso pichar a estátua do Cristo, eu posso rasgar a Bíblia, eu posso não sei o quê, né? Essa Liberdade é coisa uma de coisa. você entender o limite da liberdade, É, né? Que a gente vive em sociedade, a gente não sim. faz o que quer, a hora que quer, do jeito que Respeito, quer. né? Né? Então, a gente tem que pensar, né, nesses conflitos todos, nessas situações, porque o que a gente tem vivido nesses últimos anos com a pandemia e agora com essa guerra é essa mostra da vulnerabilidade. Que mesmo com tanta tecnologia, Sim. mesmo com tanto avanço, o ser humano ainda não é nada. Nada. E Frágil. aí, né? O Frágil. que Mostrou a a gente vai fragilidade do ser fazer com a humano. gente mesmo? Né? E aí, então, eu acho que fica aí de todas essas situações que estamos vivendo nesses últimos anos, a necessidade da gente amadurecer, né? Em termos de crítica, em termos de análise, em termos de posicionamento. Né? Ninguém precisa brigar com ninguém porque prefere X ou Y. Mas a gente também precisa se posicionar, a gente também precisa ter opinião, ouvir o outro. Outro dia eu estava comentando, né, assim, que às vezes as pessoas elas não ouvem, não leem. Aquela coisa, você recebe uma mensagem, recebe alguma informação, você mal lê, você já posta, passa para frente. Às vezes a coisa é mó furada, mó besteira, né? Porque você, às vezes, você acha que já sabe ou você quer logo, né, compartilhar. Eu acho que isso é um dos grandes maus, não sei se pode falar assim, um dos grandes males hoje da nossa realidade é a pressa. Tudo a gente tem pressa para fazer. E na vida não tem como. Tem que ter tempo de maturação, tem que ter tempo de crescimento, né? E às vezes a gente fica tudo achando que eu tenho que resolver logo, eu tenho que fazer logo, eu tenho que me desfazer disso o mais rápido possível. E isso não está ajudando, não é? Então, eu acho que esses conflitos que nós estamos vivendo, pandemia, guerra, tudo, talvez seja a hora da sociedade se pensar, porque quando chegou em meados do século XX, os intelectuais falavam assim, poxa, nós apostamos tanto na modernidade, né, como algo que traria uma nova civilização, a ideia da igualdade, da fraternidade. Mas a gente acabou todo mundo se matando, todo mundo se engalfinhando aqui. E aí a gente agora chega em 2022 de novo, foi, poxa vida, já sofremos com tantos episódios, né? Porque assim, indiretamente a gente vivencia as histórias.
né? E a gente não está conseguindo superar isso. Ainda precisa ter um povo invadindo o outro, ainda precisa ter gente matando quem nem está sabendo o que está acontecendo direito. Né? Eu lembro quando estouraram os conflitos lá no Oriente Médio, que eles estavam usando armas químicas. Meu Deus, isso é muito perigoso. Não, e é contra criança, pessoa de idade, mulheres, não tá nem aí. Eles não pensam até no o século coletivo. XIX, as guerras eram feitas nos campos de batalha. Então, os lados beligerantes, eles iam para um lugar e iam brigar. O século XX que inaugura essa história de você desestrutura a sociedade civil. Aí a Rússia fala que não, mas eles jogam bomba em casas, né? Jogam bomba em hospitais, escolas. Eu não sei se é verdade, porque essas frases de internet, né? Que Einstein disse. Eu até acredito que ele possa ter dito isso mesmo. Que ele fala assim, que ele não sabe como que vai ser a terceira guerra mundial. Mas a quarta ele sabe. Que vai ser com paus e pedras. Né? Porque entra nessa história da bomba química, bomba atômica, o poderio bélico e a tecnologia bélica de lá, da Segunda Guerra para cá, mudou muito. Sim. Né? Então, assim, hoje não se compara a bomba de lá com a bomba daqui. Sim. Então, você imagina se hoje, né? E até queria que você pincelasse um pouco sobre isso. Tem possibilidade de chegar a uma terceira guerra mundial com esse conflito? Existe essa possibilidade? Ou ela é remota? Eu acho que se a coisa começar a perseverar, né, esse estado de beligerância, é possível. Não sei o que fica depois disso. Mas, assim, não é uma coisa descartada. Né? E aí é que eu falo, faltam estadistas, faltam pessoas que saibam negociar, pessoas que tenham argumentos para convencer uns aos outros e chegar num meio termo aí, ou né, numa nova posição. Né? Por quê? Vamos dizer assim, o capitalismo, de uma certa maneira, ele estimula essa disputa. Sim. Né? Então eu quero ser o mais rico, eu quero ser o mais poderoso, eu quero ter mais, eu quero mandar. E aí fica aquela briga, né? Por que o conflito da Ucrânia com a Rússia nos preocupou tanto? Porque a Rússia é uma das grandes potências militares bélica, de armamento, né? Em acervo bélico. Então, é diferente de você ter conflitos em que você sabe que ali a coisa é mais restrita, né? Então, pode ser, não sei. Mas, assim, se não houver um esforço político bem feito, bons negociadores, bons articulistas, pode ser que o fim seja um jogar bomba no outro aí eu não sei o que vira. Você acha que é que nem um negócio de xadrez assim, mexeu uma peça errada, o negócio pode coalhar o leite? E às vezes eu penso assim, se o Putin ele tinha a dimensão, ou se ele tem a dimensão do que pode vir, né, a partir dessa iniciativa que ele teve. Não sei se ele tem essa visão. A impressão que dá é que não tem, né? Porque como que você vai mexer num... Porque durante a Guerra Fria foi muito isso, né? Foi. Todo mundo se cutucava, mas ninguém queria brigar. Todo mundo só ficava ali gerando aquela tensão. Mas eles falam que foi justamente por conta da potência dos armamentos nucleares. Diz que a potência disso hoje... Diz que você não consegue nem sair do local que você aciona a bomba. E eles têm hoje umas tecnologias que você mata as pessoas e não estraga as coisas. Isso aí, um prato cheio, né? Sim, sim. A tecnologia mudou muito, né? De guerra. Então, assim, aí sempre tem algum louco que fala assim, aí eu que vou tomar conta. Eu vi até uma reportagem, acho que essa semana, diz que falou assim que se houvesse uma guerra nuclear, sobraria pouca coisa. Da Europa, principalmente. Porque a guerra está entre ali, né? E alguns dizem assim, estão supervalorizando esse conflito porque é na Europa. Porque se fossem em outros continentes, talvez não dessem a exata dimensão. Sei. Eles falam isso, Pode ser que tenha um pouco disso também, né? Mas é que é o mais importante conflito. Imagina um país Eu acho que a grande questão é a quantidade de armamentos que a Rússia tem. Sim. E que aí, se eles resolvem brigar, eles têm arma para mandar para o mundo inteiro. Você imagina um país que desfilava os armamentos nucleares em praça pública, em vias públicas, para mostrar o poderio bélico que eles tinham para o inimigo, que no caso era os Estados Unidos. Imagina se isso aí realmente foi desativado. Imagina.
Eu tenho na minha cabeça que essas bombas tá tudo lá. Elas foram, na verdade, melhoradas na minha cabeça. Uhum. Pegaram essa tecnologia e falaram, vamos melhorar isso aqui, vamos deixar eles virem. Então, às vezes, eu acredito que o Putin ele tem esse posicionamento, esse comportamento, confiando no poderio que ele tem de guerra. Uhum. Então, ele fala, não, se eles virem, tem para eles. Então, acredito, né, a gente se fez essa pergunta, acredito que talvez seja uma das respostas. Ele está muito, assim, confiante no que ele tem nas mãos. Talvez seja isso. Eu acredito que sim. Ele não entrou de gaiato nisso, não. Foi uma coisa muito bem planejada, muito bem estudada, muito bem arquitetada. Porque tem gente que acha que ele é um louco. Fala, não, ele é um louco que quer arrumar confusão. Não, ele é louco, mas ele não é um louco louco, desvairado, né? Ele é um estrategista. Ele sempre foi. Então, aí esse que é o problema, né? O quanto esse conflito vai durar. O histórico dele Qual vai ser isso, o custo para a humanidade como um todo disso? Porque, de alguma maneira, vai afetar o globo. Então, a gente não sabe, né? Para finalizar, fala um pouco da OTAN. Não sei se você sabe falar da OTAN. Você quer falar dela? Olha, porque muita pessoa não sabe nem o que é a OTAN. Então, a OTAN é uma sigla para a Organização de Tratado do Atlântico Norte. Né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve conversas ali entre os países do Ocidente, principalmente da Europa, nessa preocupação, ainda mais porque já começava essa polarização entre comunismo e capitalismo. Então, a ideia da OTAN era ser um órgão de defesa supranacional. Então, eles contribuiriam para formar um exército, ter equipamentos e que seria usado na proteção de todos os países que participassem da OTAN. Né? E é interessante porque, assim, durante a Guerra Fria, a OTAN ela tinha um peso muito grande, investia-se muito na OTAN. Depois de 91, e mesmo com a crise da União Europeia, a gente pouco ouvia falar da OTAN, né? Então, eu não sei, agora eu estou assim, não li muito sobre isso, não tenho muita informação. Se foi o fato da Ucrânia se aproximar da OTAN, ou de querer se aproximar do Ocidente, a OTAN ser o caminho, né, que acabou gerando isso aí, ou se foi a OTAN que foi atrás da Ucrânia, eu não sei qual foi essa... quem chamou quem ali, né? Mas a questão é que ainda existe esse tratado entre esses países e a ideia é que eles têm aí um exército disponível para defender quem for preciso. E tanto que eles estão evitando colocar as tropas da OTAN no conflito para não perder a dimensão de um conflito local, né? Um conflito entre vizinhos, né? Porque aí já seria uma outra postura. Sim, sim. Né? Então, assim, mas eu não tenho acompanhado e como a OTAN ela não estava tendo um papel tão forte atuante, assim, tão atuante, eu não sei te dizer para onde vai isso. Uma coisa eu descobri, a OTAN é extremamente rica, né? Talvez uma das instituições mais ricas do mundo, por conta de o país que se filia à OTAN parece que tem uma boa porcentagem do PIB que é mandado para sustento da OTAN. Para comprar armas, sustentar a OTAN, né? Então você imagina, você pega 3% de um PIB de uma nação e manda para a OTAN. O outro país, mesma coisa. A gente sabe que PIB é a maior riqueza que um país pode produzir, né? Então você imagina a riqueza que não é a OTAN. Então, assim, dinheiro eles têm. Isso eu tenho certeza. Agora é que nem você está falando, né? Se eles estão dispostos ou não a realmente comprar a briga. Mas aí eu acho que também é aquela questão de tipo assim, vamos tentar apaziguar primeiro, né? Não vamos chegar metendo bala, que pode ser que a coisa ainda mais por ainda. Conta, né, da letalidade dos armamentos que se tem hoje. Só assim, de repente a gente resolve né, encarar mais feio ali, e aí joga uma bomba, acabou todo mundo, aí não tem mais graça, né? Então, vamos segurar, vamos tentar ir por outras vias e deixa as armas quietas lá, né? O mundo já presenciou isso, né? Então, assim, imagina presenciar isso de novo. Aí, com as tecnologias que tem hoje, essa
essa situação seria caótica. Catastrófica. Catastrófica. Imagina. Né? Não tem como. Érica, obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Gente, eu não sei se eu falei muita besteira aqui, né? Imagina, gente, ela tá sendo... É complicado, né? Assim, a gente tem as informações, às vezes não tem a informação suficiente, né? Mas, assim, eu acho que isso é legal, a gente conversar, Sim. a gente tentar pensar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter esse exercício, né, de reflexão, de ouvir, de pensar em outras possibilidades, Sim. né? Isso é amadurecer. Isso é fortalecer a democracia, sim. ter os espaços para a gente poder discutir os diferentes assuntos. A mulher dá uma lição dessa pra gente e fala que não sabe se falou besteira. Gente, a mulher deu uma aula pra gente aqui. Imagina, você foi top 10, gostei demais, gostei de te conhecer. Obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. E ela vai vir aqui mais vezes, hein, gente? Pode ter certeza. Tem outros assuntos muito interessantes que você vai ajudar a gente. Legal, obrigada pela oportunidade. É sempre bom a gente ter com quem conversar. Sim. Gente, é isso aí. Se você chegou até o final desse vídeo é porque você assistiu o vídeo inteiro. Não se esqueça de se inscrever, dar like, escrever lá no comentário no vídeo e dar força para o podcast Prudente, para as figuras da nossa região. Érica Vicentini, uma excelente professora, deu uma aula aqui pra gente de geopolítica, de história, de tudo. E é isso, gente. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer ela. E obrigado a vocês também. É nóis, tamo junto.